A história volta algumas horas no tempo, sob o céu tranquilo da noite, onde um jovem está meticulosamente esfregando o banheiro, concentrando-se no ralo e nos azulejos. Este é Yamamoto, um estudante universitário que encontra uma estranha satisfação em deixar as coisas limpas. Para ele, limpar é um esforço com retorno garantido, ao contrário da imprevisibilidade das pessoas. Depois de perder a noção do tempo, ele corre para seu turno noturno em uma loja de conveniência, mas as horas silenciosas no trabalho rapidamente drenam sua energia, deixando-o profundamente entediado. Ele se pergunta como a loja ainda continua funcionando com tão poucos clientes no seu turno. Nesse momento, o silêncio é quebrado quando um único cliente atravessa as portas automáticas. O cliente chama seu nome, e Yamamoto levanta os olhos, sua expressão mudando para a surpresa. Ele reconhece instantaneamente a voz familiar de alguém que não via há muito tempo. Ele a encara, completamente incrédulo, sem conseguir processar quem acabou de entrar. Diante dele está uma garota de seu passado, com uma expressão impossível de ler. Ela reconhece calmamente o choque dele, seu olhar firme e direto. Yamamoto finalmente diz seu nome, Hayashi, quebrando o silêncio atordoado. Ele fica abalado com a coincidência, percebendo que, de alguma forma, ela vive na mesma cidade. Hayashi confirma que mora em um apartamento ali perto e casualmente pergunta sobre ele. Ele fica desconcertado com o tom amigável da conversa, um contraste gritante com a forma como ele a lembrava. Enquanto registra a compra dela, ele se impressiona com o quanto ela mudou desde o ensino médio. Sua mente viaja de volta à sala de aula, recordando a pessoa que ela costumava ser. Ele se lembra dela como uma colega despreocupada que, certa vez, deixou cair um batom perto da mesa dele. Mas ele corrige a lembrança, não era batom, era borracha que ela havia derrubado na sala. Na época, ele ficou em dúvida se deveria pegar ou simplesmente ignorar. A contragosto, ele se abaixou para pegar, achando melhor do que ouvir ela reclamar. Mas seu simples gesto de gentileza foi recebido com um olhar incrivelmente hostil. Tudo o que ele fez foi devolver a borracha para a mesa dela, tentando ser prestativo, e em troca, ela o olhou com puro desprezo e estalou a língua em irritação. Yamamoto ficou completamente confuso, se perguntando qual era o problema dela. Ele se lembra de como ela era a rainha popular da escola, sempre cercada de amigos e admiradores. Ele nunca entendeu o fascínio, assistindo garoto após garoto se declarar para ela. Sua resposta típica era pura arrogância. Certa vez, chegou a bocejar descaradamente na cara de um pretendente. Ele se recorda de como ela ganhou o apelido de rainha arrogante por rejeitar friamente qualquer um que considerasse inferior. Voltando ao presente, Yamamoto decide manter distância, sem nenhuma lembrança boa dela. Mas, enquanto coloca os itens dela na sacola, ele nota um hematoma escuro e perturbador espiando debaixo da manga dela. Sua decisão de não se envolver desmorona quando ele, instintivamente, pergunta sobre o ferimento no braço dela. Ele percebe que o moletom de mangas compridas no calor do verão não é uma escolha de moda, mas uma tentativa desesperada de esconder algo. Um pressentimento o invade ao imaginar que outros ferimentos ela pode estar escondendo. Hayashi admite calmamente que a marca foi causada pelo namorado. O mundo de Yamamoto congela, completamente chocado com a confissão direta e horrível. Ela então revela que eles moram juntos e que o namorado a está esperando em casa, nesse exato momento. Hayashi o repreende por se intrometer, mostrando um leve resquício de sua antiga personalidade agressiva. Ele a observa sair, presumindo que a irritou, mas logo se lembra que ela sempre o odiou. Yamamoto fica se perguntando por que ela contaria algo tão sério para alguém que ela supostamente despreza. Ele percebe que a rainha arrogante acabou de mostrar um momento de fraqueza, e teme pela segurança dela. Agindo por puro instinto, ele grita seu nome, desesperado para impedi-la de sair pela porta. Ele corajosamente oferece um lugar seguro para ela passar a noite, em seu próprio apartamento. Hayashi se vira com uma expressão hostil, dizendo que o olhar intenso dele está a assustando. Ele tenta freneticamente acalmá-la, sugerindo outras opções e até oferecendo a chave reserva para que ela se sinta mais segura. Ela revela que foi deserdada pelos pais por ter se mudado para morar com o namorado, o que a forçou a abandonar a faculdade. Mesmo assim,
Yamamoto insiste que ela deve ficar longe de casa e começa a passar seu endereço e a chave. Surpreendentemente, Hayashi recusa a chave, dizendo que simplesmente esperará por ele. Ambos ficam surpresos com essa decisão. Hayashi, então, concorda em esperá-lo até o fim do turno. Ele contrasta a garota contida diante dele com a lembrança da popular e intocável rainha do ensino médio. Enquanto ela espera, ele não consegue conciliar essa pessoa silenciosa com a garota arrogante que costumava conhecer. Uma hora depois, eles chegam ao simples e modesto prédio de apartamentos dele, sob o céu noturno. Ele a conduz até seu apartamento meticulosamente limpo, mas quase vazio, e lhe oferece uma bebida. Enquanto prepara o chá, a realidade da situação o atinge, parecendo completamente surreal. Ele tenta acalmar os nervos, lembrando-se de que não tem segundas intenções, mas a tensão é palpável. Sua mão treme levemente enquanto termina de servir as bebidas, tentando se recompor. Hayashi sorri de canto, comentando sobre a ironia de estar em dívida justamente com ele. Ela sugere que o encontro foi um bom timing para ambos, mas ele acredita, no fundo, que apenas fez o que era certo. Ele pergunta com cautela se o namorado dela apenas teve um dia ruim. Hayashi o defende, culpando o estresse do trabalho e dizendo que precisa apoiá-lo mais. Yamamoto começa a duvidar de si mesmo, questionando se foi um erro ter se intrometido. De repente, ela sorri, agradece e comenta que ele também mudou desde o ensino médio. Hayashi, então, casualmente pede para usar o chuveiro, pegando-o totalmente desprevenido. A estranheza de ter sua antiga inimiga de escola tomando banho em sua casa finalmente se instala. Ela reaparece vestindo uma camiseta larga dele, elogiando o banheiro limpo e deixando-o visivelmente desconcertado. Mas seu controle emocional desmorona quando ele percebe ainda mais hematomas espalhados pelas pernas dela. Deixando de lado sua postura defensiva, ela admite em voz baixa que seu namorado é irremediavelmente abusivo. Yamamoto observa que as marcas parecem antigas, percebendo que isso já acontecia há muito tempo. Ele diz com firmeza que ela não deveria estar com alguém assim, mas o olhar dela é de pura teimosia. Ela o desafia, irritada, questionando quem ele pensa que é para julgá-la. Yamamoto, no entanto, permanece calmo e insiste que cabe a ela ouvir ou não. Ele admite que também está se intrometendo por motivos egoístas, tem medo de se sentir culpado no futuro, caso algo aconteça com ela. Ele pergunta diretamente por que ela continua leal a alguém que a usa como saco de pancadas. Refletindo sobre o quanto a detestava no passado, agora ele vê que a autossuficiência dela é, na verdade, uma forma de submissão. Uma onda de raiva o invade, e ele diz que não a impedirá, mesmo que voltar para o namorado a destrua. Ele imediatamente se arrepende da explosão, percebendo que falou por impulso, e se prepara para que ela fique furiosa. Ele se conforma com a ideia de que talvez ele não possa salvá-la. Mas, se ela mesma não quiser se ajudar. Enquanto ela silenciosamente concorda, sua situação é terrível. Ele oferece sua cama para ela passar a noite, decidindo dormir no chão, e ela aceita sem protestar. Ele a aconselha a levar o tempo que precisar para pensar, garantindo que não há pressa. Ela o provoca, dizendo que ele parece um monge, brincando que é por isso que ele ainda está solteiro. Mais tarde, enquanto ele dorme profundamente no chão, ela permanece acordada na cama, observando-o. A noite passa tranquilamente, com ele no chão e ela na cama, um limite claro entre os dois. Apesar do arranjo surpreendentemente confortável, Hayashi permanece completamente desperta, com a mente agitada. Ela se inclina cautelosamente sobre o colchão, seus olhos fixos nele enquanto ele dorme. Quebrando o silêncio, ela o chama suavemente no quarto fracamente iluminado. Em seguida, ela faz uma proposta chocante e ambígua que paira pesadamente no ar. Yamamoto desperta imediatamente, completamente atordoado com as palavras dela. Sua mente entra em pânico, interpretando mal o que ela quis dizer e questionando se foi um erro ter se envolvido. Ele fica totalmente desconcertado quando ela de repente o abraça, se perguntando se aquilo era apenas mais um dos jogos dela. Ela sai da cama e deita ao lado dele, divertida por ele estar apenas fingindo estar dormindo. Ele protesta contra a ousadia dela, mas ela responde de forma brincalhona, perguntando se agora precisa da permissão dele.
Ele quase menciona o namorado dela, mas se contém, um assunto que a silencia instantaneamente. Ela então pergunta diretamente sobre a vida amorosa dele, e quando ele tenta negar sua falta de experiência, ela percebe imediatamente que é mentira, achando adorável o jeito como ele tenta disfarçar. Ela o provoca, dizendo que a reação dele foi surpreendentemente fofa. Totalmente envergonhado, ele cerra os punhos e pede que ela pare, virando-se para esconder o rosto. O clima muda quando ela começa a se abrir, explicando que o namorado costumava ser gentil antes de eles morarem juntos. Ela conta sobre os abusos verbais, lembrando como ele zombava dela por não trabalhar, fazendo-a se sentir inútil. Um silêncio pesado se instala entre eles enquanto deitam lado a lado, o peso da história dela agora completamente exposto. Ela encerra a história triste com um sorriso seco, dizendo para ele simplesmente ir dormir. Yamamoto a surpreende ao reconhecer sinceramente a dor imensa que ela suportou. Ela brinca, pedindo que ele repita as palavras gentis, mas ele, envergonhado, se recusa. Amuada, ela o chama de caso perdido por ser tão facilmente embaraçado. Aproximando-se, ela admite em voz baixa que já fazia muito tempo desde que alguém havia sido tão gentil com ela. Com essa troca simples e honesta, a estranha nova vida dos dois realmente começa. Algum tempo depois, Yamamoto acorda grogue no chão, com dor de cabeça. Ele se senta, confuso, se perguntando por que está no chão, até que algo surpreende. Ele descobre que Hayashi abandonou a cama e foi dormir no chão, bem ao lado dele. Uma visão de cima mostra os dois dormindo lado a lado, uma nova dinâmica silenciosa estabelecida entre eles. Ele a observa dormir, lembrando exatamente por que ela escolheu o chão em vez da cama confortável. Ela acorda e comenta que ele mudou muito desde o ensino médio. A manhã começa com o som da comida fritando na frigideira. Ela finalmente desperta, sonolenta, perguntando se o corpo dele dói depois da noite desconfortável. Reclamando das próprias dores, ela recebe um lembrete gentil de que ele disse para ela usar a cama. Curiosa, ela se aproxima dele na cozinha e reconhece o prato como yakisoba, impressionada por ele saber cozinhar. Ela observa enquanto ele termina a refeição com confiança. Yamamoto serve 2 pratos de yakisoba, preparando a cena para a primeira refeição dos dois juntos. Ela não perde tempo e dá uma grande garfada nos noodles que ele preparou. Um sorriso genuíno de alegria se espalha pelo rosto dela enquanto declara que a comida está incrível. Ela termina a refeição com uma oração de agradecimento, mas ele imediatamente chama a atenção para seus maus modos à mesa. Quando ela se oferece para lavar a louça, ele minimiza sua habilidade culinária, dizendo que apenas seguiu as instruções, o que a irrita. Ela insiste em ajudar como forma de retribuição, mas ele rejeita a ideia, oferecendo, de forma desajeitada, um elástico de borracha para prender o cabelo dela. Ela o repreende pela sugestão terrível e lhe oferece um fio de plástico de uma caixa, que ela aceita com relutância. Ela amarra o cabelo com habilidade, preparando-se para lavar a louça na cozinha dele. Enquanto ela está na pia, ele a observa com um olhar pensativo, relaxando no sofá com o celular, silenciosamente desejando que ela possa encontrar um momento de paz em sua casa. Ele traz à tona o tema sério do futuro dela, e ela admite ter medo de tomar uma decisão da qual possa se arrepender. Yamamoto a aconselha a pensar objetivamente para evitar arrependimentos, mas ela questiona como ele pode ter tanta certeza. Ela argumenta que as emoções sempre atrapalham, apertando o punho enquanto uma marca em sua perna revela seu conflito interno. Ele refuta com confiança, insistindo que pensar objetivamente não é impossível. Ela olha para ele com ceticismo, mas ele, com calma, a tranquiliza, dizendo que tudo ficará bem. Com um impulso repentino de confiança, ele ergue o polegar e declara que estará lá para apoiá-la. Ele logo fica envergonhado por sua própria ousadia, enquanto ela, em silêncio, se surpreende com suas palavras. Ele esclarece sua oferta, encorajando-a a desabafar com ele se estiver com medo, e ela percebe que ele é mais confiável do que imaginava. Tentando minimizar sua gentileza, ele alega que está apenas agindo por egoísmo, mas ela enxerga claramente que ele se importa de verdade. Um sorriso caloroso e sincero aparece no rosto dela enquanto chama de indireto por esconder sua preocupação. Ele pede que ela conte mais sobre o relacionamento, e ela começa a relatar tudo o que aconteceu desde que se mudou para a cidade.
Ele narra que, apesar de suas tentativas de deixar o clima mais leve, a história dela é sombria e cheia de dificuldades. Um close em seu rosto revela um sorriso forçado e doloroso que tenta mascarar o trauma do passado. Yamamoto fica incomodado com o sorriso sofrido enquanto ela relata seu trauma. Ela explica as desculpas do namorado, e ele revela que pesquisou o ciclo de abuso, tensão, explosão e arrependimento, um padrão que ela imediatamente reconhece. Ela confessa que ele é a única pessoa para quem contou tudo isso. Ele admite ter pesquisado a situação dela na internet. Quando pergunta sobre a ausência do celular dela, ela explica que o namorado a isolou dizendo que ela não precisava de um. Yamamoto senta-se em frente a ela, tentando compreender a profundidade do isolamento que ela sofreu, e pergunta se o celular dela foi destruído. Ela confirma que foi cortada de todos ao seu redor. Ele percebe que seu desejo inicial de apenas aliviar a própria consciência já não é mais suficiente. Um olhar de determinação firme surge em seu rosto. Agora, ele está decidido a tirá-la daquele relacionamento, custe o que custar. Ela continua defendendo o agressor, destacando o lado doce dele como forma de racionalizar o abuso. Yamamoto ouve atentamente, entendendo quanto ela ainda está confusa, enquanto começa a planejar, com clareza renovada, como convencê-la a deixá-lo de uma vez por todas. A partir da conversa deles, ela anuncia sua decisão de finalmente terminar com ele. Ela reconhece que ele a usava apenas para satisfazer sua própria possessividade, uma verdade que agora ela aceita. Ele alerta de que seu namorado não vai desistir tão facilmente e revela que tem um plano para lidar com isso. A possibilidade de seu ex retaliar provoca um choque visível de terror nela. Confiante, ele propõe um plano com um objetivo claro: fazer com que o ex-namorado queira se afastar permanentemente. Ela imediatamente chega à conclusão errada, preocupada que o plano envolva violência física. Ele calmamente expõe os primeiros passos da estratégia, que envolvem visitar um hospital e depois a polícia. A sugestão de envolver a polícia a deixa completamente atônita e sem palavras. Ele explica que prestar queixa colocará seu ex no radar das autoridades, forçando-o legalmente a se manter afastado. Ela demonstra hesitação diante de uma medida tão extrema, questionando se isso é realmente necessário. Ele apresenta os fatos duros sobre o abuso que ela sofreu, lembrando-a do isolamento e dos danos que suportou. Ele a pressiona novamente, perguntando por que ela ainda reluta em envolver a polícia depois de tudo que passou. Ela permanece em silêncio, seu punho cerrado e as marcas em sua perna revelando a profundidade de seu conflito interno. Ela finalmente argumenta que deixá-lo é uma coisa, mas processá-lo parece ser uma batalha completamente diferente. Ele inesperadamente cede, seu olhar afiado sugerindo que já está pensando em um novo plano. Ele reconhece que o que importa são os sentimentos dela e, em seguida, faz um pequeno pedido, que ela leve suas sugestões com menos seriedade, tentando aliviar a enorme pressão sobre ela. Ele explica que sua franqueza é apenas uma questão de eficiência, e a incentiva a ser direta sobre seus próprios limites. Ele confirma que, por enquanto, evitarão a polícia, e então propõe casualmente que ela fique com ele por um tempo. Surpresa com a oferta, ela questiona defensivamente suas verdadeiras intenções por querer que ela fique. Ela o confronta com raiva, exigindo saber o que ele realmente quer com essa oferta patética. Ele explica o motivo prático: seu ex certamente está procurando por ela, tornando perigoso que ela volte. Para sua própria segurança, ele a aconselha a se esconder em seu apartamento, e ela concorda, ainda que relutante. Ele apresenta uma última tarefa inegociável, deixando-a ansiosa enquanto espera que ela entenda seu verdadeiro objetivo. Mas ela interpreta completamente errado, assumindo que seu pedido é de natureza física e concorda com relutância, para sua frustração interna. Ele percebe, com um choque, que ela mais uma vez entendeu tudo errado. Sua suspeita se solidifica em uma acusação direta, acreditando que ele quer usá-la como forma de pagamento. Ele imediatamente rejeita essa suposição absurda, mas ela aponta com raiva o comportamento contraditório dele. Finalmente, ele tem um momento de clareza: a raiva dela vem de um ódio profundo de ser tratada como um objeto. Ele a corrige firmemente, dizendo que essa nunca foi sua intenção, e a instrui a nunca aceitar algo que ela não queira. Ele esclarece que sua tarefa inegociável era apenas uma ida ao hospital, que ela finalmente compreende.
Ela concorda em ir, mas ele fica intrigado com um leve tom de decepção da parte dela. O laudo médico confirma a gravidade de seus ferimentos, deixando-o confuso com as reações complexas dela. Ao saírem do hospital, eles caminham em silêncio, o peso da situação pairando entre eles. Ele se lembra de como ela desviou as perguntas do médico, percebendo que ela ainda está com muito medo de expor o ex. Ele decide não forçar a questão de prestar queixa, respeitando o estado emocional dela. Notando o desconforto dela com as roupas atuais, ele decide que o próximo destino será uma ida às compras para um recomeço. Ela imediatamente se preocupa com os custos, insistindo que irá pagá-lo de volta, mesmo que demore muito. Ele a tranquiliza com um sorriso gentil, dizendo que não há pressa para isso. A ida às compras se torna um momento embaraçoso para ele quando ela alegremente começa a escolher roupas íntimas. Na manhã seguinte, ela dorme tranquilamente em sua cama, os hematomas ainda evidentes em seu corpo. Com as costas doloridas por dormir no chão, ele faz uma anotação mental para finalmente comprar um futon decente. Com algum tempo livre antes da aula, considera se entregar ao seu passatempo favorito, a limpeza matinal. Mas decide deixar isso de lado e, em vez disso, prepara silenciosamente o café da manhã para que ela possa continuar descansando sem ser perturbada. Deixa uma refeição pronta para ela, esperando que consiga dormir o suficiente para se recuperar. Como um homem que adora limpar, pular sua rotina matinal o deixa estranhamente desconfortável. Ao sair, ele volta mais tarde com um futon novo e é recebido por um cheiro inesperado e agradável de comida. Ele a encontra na cozinha preparando o jantar, com o cabelo preso cuidadosamente, e fica feliz por ter comprado aquele acessório para ela. Ele diz que ela não precisava se dar ao trabalho, mas ela simplesmente pergunta o que ele acha de hambúrguer de carne. Ela afirma com confiança que, já que ele está deixando ela ficar, cozinhar é o mínimo que pode fazer. Ela o interrompe exigindo saber se ele gosta de hambúrguer, revelando que tem bastante prática. Ele responde de forma morna, e ela o provoca pela resposta sem entusiasmo. Ele tenta iniciar uma conversa séria para depois do jantar, mas para no meio do pensamento ao perceber que nunca comprou os ingredientes daquela refeição. Quando se sentam para comer, após a primeira mordida, ele confirma que a comida está realmente boa. Um pequeno sorriso satisfeito surge no rosto dela ao saborear sua própria culinária. Ela insiste em lavar a louça, explicando que quer cuidar das tarefas para se sentir útil. Ele a observa ir para a cozinha, com uma expressão pensativa. De forma casual, pergunta se ela saiu enquanto ele esteve fora. Imediatamente, se arrepende das palavras, percebendo que soou como o ex dela. Ao vê-la se virar para confrontá-lo, tenta voltar atrás, dizendo que cabe a ela decidir se vai ouvir seus conselhos. Mas não consegue evitar apontar o quão imprudente foi arriscar encontrar o ex. Ela, furiosa, diz que ele não entende, e vira as costas. Momentos depois, ela se aproxima e rompe o silêncio tenso. Pede desculpas por ser teimosa e explica que deveria ter pedido antes de sair para fazer compras. Ele imediatamente responde que ela não tem motivo para se desculpar por algo assim. Ela confessa que estava apavorada que ele ficasse bravo, lembrando que o ex usava qualquer desculpa para machucá-la. Revela que os únicos momentos de paz que tinha eram quando ele estava comendo, era o único momento em que ficava quieto. Ela admite que cozinhou esperando que ele ficasse ocupado demais para ficar bravo por ela ter saído. Ele pergunta o que era tão importante para ela arriscar tanto, e ela afirma com firmeza que quer arranjar um trabalho de meio período. Ele questiona a urgência disso, achando o momento totalmente desconcertante. Ela confessa o medo de ser um peso financeiro para ele, caso não comece a ganhar o próprio dinheiro. Sua ansiedade cresce enquanto explica que teme acabar com todas as economias dele, sem poder retribuir em breve. Ele compreende seus sentimentos, mas alerta de que, se o ex a encontrar, as consequências serão irreversíveis. Com uma determinação inquietante, ela aceita o risco, declarando que se for encontrada, então é assim que tem que ser. Ele fica completamente chocado com essa lógica fatalista, incapaz de entender por que ela se colocaria em tanto perigo. A forma como ela pensa é completamente estranha para ele, uma lógica de rainha que desafia todo o bom senso. Ele tenta entender por que ela está tão resignada ao destino. Na visão dele, a solução é simples:
apenas ficar escondida no apartamento até o perigo passar. Mas não consegue evitar pensar se ela está se colocando em risco só para não se sentir em dívida com ele. Ele reflete furiosamente sobre como o ex dela destruiu sua força de vontade em poucos meses. Para combater a ansiedade financeira dela, ele decide mostrar algo. Pega o celular e mostra sua conta bancária, revela uma quantia surpreendentemente alta de economias. Explica calmamente seus hábitos econômicos e como vem economizando desde o ensino médio, com os pais pagando o aluguel. Sua lógica é clara: como está financeiramente estável, ela não precisa arriscar a segurança com um trabalho. Ela rejeita veementemente a oferta, acusando de mentir sobre estar disposto a gastar dinheiro com ela. Sua autoestima despenca enquanto insiste que é apenas um fardo, que ele não tem motivo para manter por perto. Ele a observa desmoronar e finalmente entende o verdadeiro motivo de ela estar tão desesperada para trabalhar: ela está tentando recuperar a dignidade que lhe foi roubada. Ele declara que também tem seus próprios motivos para querer que ela fique. Virando-se para ela, insiste firmemente que não está mentindo sobre querer sua presença. Explica que, embora não se importe com as tarefas domésticas, sua rotina ocupada dificulta manter tudo em ordem. Ela pergunta se esse é o único motivo, mas ele responde com uma intensidade estranha que é um homem perfeccionista. Revela seus hábitos obsessivos de limpeza, onde um único grão de poeira leva a uma faxina completa do cômodo. Argumenta com paixão que seu perfeccionismo e falta de tempo criam um problema que ela pode ajudar a resolver, cuidando de outras tarefas. Ele declara que limpar é o propósito da vida dele, e que, se ela cuidar de outras coisas, ele poderá se dedicar a esse hobby. Uma razão que ela acha completamente absurda. Ele muda de assunto abruptamente para elogiar a comida dela, deixando-a levemente confusa com sua lógica estranha. Finalmente, ela cede, concordando em ficar, e ele a tranquiliza dizendo que causar um pouco de incômodo faz parte da convivência. Ela então o surpreende oferecendo-se para preparar um bento, marmita, para ele levar às aulas. Sua razão prática é economizar dinheiro, um plano sensato com o qual ele imediatamente concorda. Ela, timidamente, pergunta que tipo de comida ele gosta, para poder preparar as refeições de acordo. Ele fica surpreso com a pergunta, sentindo uma estranha e nova emoção surgir dentro dele. Na manhã do terceiro dia dela ali, ele acorda sem dor, grato pelo novo futon. São apenas 4h30 da manhã, mas sua obsessão por limpeza o impulsiona. Embora hesite em acordá-la, decide que o banheiro é o local perfeito para liberar sua fúria da faxina em silêncio. 1 hora depois, ela o encontra no chão e comenta sobre o início precoce do dia. Enquanto escova os dentes, ele está ocupado esfregando o rejunte do piso com uma escova de dentes. Ela pergunta se ele sempre acorda tão cedo, e ele responde casualmente que esse é seu hábito normal. Quando ela repete o comentário pouco depois, ele imagina que ela ainda está meio dormindo. Ela se lembra de que ele já era assim no colégio, sempre chegava cedo, e o chama de esquisito de forma brincalhona. Ele liga o noticiário matinal e diz que vai começar o café, pedindo para ela esperar. Ela pergunta o que ele está fazendo, mas ele apenas diz que está levando a comida. Ele insiste em carregar seu próprio prato, mas ela argumenta que, como hóspede, ele deveria deixá-la cuidar disso. A paciência dela se esgota, e ela ordena com raiva que ele sente. Ele fica completamente confuso com a mudança repentina de humor, percebe que sua gentileza teve o efeito contrário e decide se trocar. Conclui que ela deve estar acostumada a ver homens despidos no banheiro. Ele rapidamente troca de roupa e joga tudo na máquina de lavar, justo quando ela anuncia que o almoço está pronto. Ela escancara a porta, causando. Ele solta um grito assustado, e ela o questiona sobre a reação exagerada. Defensivo, ele explica que foi porque ela entrou de repente, sem avisar. Um sorriso malicioso surge no rosto dela ao juntar as peças, e, inclinando-se para perto, ela deduz de forma brincalhona que ele fica desconfortável com a ideia de que ela o veja sem roupa. Em seguida, ela declara ousadamente que, da parte dela, não teria problema nenhum em deixá-lo vê-la do mesmo jeito. Totalmente desconcertado, ele a observa enquanto ela entrega o almoço, menciona que tem que trabalhar e sai para a aula. Ele suspira por causa do próprio trabalho, e ela o provoca por estar reclamando, achando seu lado humano divertido.
Observa que ele parece mais motivado a ajudá-la do que a trabalhar, algo que ele não consegue negar enquanto elogia a comida dela. Ao sair de casa, nota que o tempo clareou, mas sua mente continua nublada de preocupações. No trem lotado, a caminho da aula, seus pensamentos voltam à situação delicada dela. Conclui, com pesar, que apenas esperar não vai resolver nada, na verdade, pode piorar tudo. Sua ansiedade cresce ao pensar que o ressentimento do ex dela pode fermentar e se intensificar com o tempo. Ele visualiza um futuro assustador no qual o ex a encontra e o ciclo de controle se torna ainda mais inescapável. Pensar em ir à polícia traz um novo medo, a possibilidade de um policial questionar o motivo da demora para denunciar. Imagina os oficiais rejeitando a situação, perguntando por que esperaram tanto. Apesar disso, conclui que denunciar ainda é o melhor caminho. Mas suas mãos estão atadas, prometeu não envolver a polícia e sabe que ela recusaria se sugerisse isso agora. Ao chegar na universidade, seus olhos se fixam em um grupo de estudantes do outro lado da sala. Ele se concentra em uma garota em especial, que parece alegre e popular entre os amigos. Um flashback revela que essa garota é Kazara Arakari, ex-colega de escola e melhor amiga dela. Ele considera pedir ajuda a Kazarara, acreditando que ela está mais preparada para conversar com a amiga, mas hesita, eles nunca sequer falaram antes. Um novo receio surge, ele não pode se aproximar de Kazarara se ela ainda tiver contato com o ex. Da sua mesa, ele observa Kazarara, tentando descobrir como lidar com essa situação delicada. Está dividido entre pedir ajuda e as possíveis consequências. Reflete sobre como sua nova vida ficou confortável. Lembra dos tempos de escola, quando Kazarara fazia parte do grupo popular, enquanto ele era visto como encrenqueiro. Recorda sua fama de nojento e de fazer as garotas chorarem. Suspira, acreditando que alguém com o passado dele nunca conseguiria ter uma conversa normal com Kazarara. Convencido de que essa ideia é um beco sem saída, decide que precisa de um plano completamente novo. Na hora do almoço, senta-se na cafeteria lotada para comer o bento que ela preparou. Para por um momento, segurando nos hachis uma salsicha cuidadosamente cortada em formato de polvo. Imagina ela na cozinha, fazendo aqueles cortes fofos só para ele. Um pequeno sorriso genuíno surge em seu rosto, apreciando o gesto atencioso. Ao chegar em casa naquela noite, continua sem uma solução, mas se recusa a perder a esperança. Ela o recebe na porta, pronta para esquentar o jantar e dar as boas-vindas. Sugere que ele tome banho primeiro. Ele nota suas roupas dobradas com cuidado e a marmita lavada esperando por ele. No banho, saboreia um raro momento de paz em sua nova e caótica rotina. Ao sair do banho, é recebido por uma refeição completa. Sentindo-se totalmente mimado, diz que tudo aquilo é exagerado só por ele ter voltado para casa, deixando-a confusa com a reação. Ela explica que era assim que agia em sua antiga casa, mas ele pede, de forma direta, para que ela pare com isso, admite que não sabe como responder. Ela reconhece que foi quem exagerou, revelando que pretendia arrumar o lugar para ele, mas ficou surpresa ao encontrar o apartamento já limpo de forma quase obsessiva. Surpresa com as habilidades domésticas dele, ela questiona o motivo de tanta reação, o que a deixa ainda mais confusa. Ele esclarece que suas habilidades são inesperadas, e enquanto assistem TV juntos, ele sente um estranho senso de gratidão. Ele insiste que ela deveria relaxar, mas ela rebate perguntando por que ele está lhe dando o sermão. Ela suspira e diz que, embora aprecie a ajuda dele, ele está exagerando e deveria, no mínimo, ser grato. Ele se pergunta por que ela está o encarando daquele jeito, e ela pede diretamente que ele faça menos em casa. Ela o provoca, dizendo que a maioria das pessoas apenas reclamaria se as tarefas de um hóspede não fossem feitas perfeitamente. Ele responde que delegar tarefas significa aceitar imperfeições, mas rapidamente a tranquiliza, dizendo que a comida dela está ótima. Ela revela o motivo simples para esperar, vê-lo comer a deixa com fome de novo. Relutante, admite que entende a lógica dele, mesmo sem concordar totalmente. Ainda assim, se recusa a parar de ajudar com as tarefas, afirma que está simplesmente entediada. Ele sugere ver TV, mas ela diz que é chato. De repente, ele lembra que o celular dela está quebrado.
Uma lâmpada se acende em sua cabeça, ele se levanta, encontra um tablet antigo e o limpa. Apresenta o aparelho a ela, pegando-a totalmente desprevenida com o gesto. Explica que é um tablet reserva que ele não usa mais, oferecendo-o como solução para o tédio. Ela acha engraçado ele pedir para ela relaxar, uma inversão total da dinâmica usual entre eles. Ignorando a provocação brincalhona dela, ele simplesmente empurra o tablet em suas mãos. Ela aceita o presente, um leve rubor espalhando-se em seu rosto diante do gesto gentil. Tomada pela gratidão, ela lhe dá um sorriso radiante e um agradecimento sincero. Ele tenta disfarçar, desviando o olhar com um leve rubor próprio. Ela se oferece para lavar a louça primeiro, mas ele insiste que ela relaxe e até fornece o carregador. Um tempo depois, ele a chama enquanto ela está deitada no futon, entretida com o tablet. Ela oferece devolver o aparelho por apenas 10 minutos, deixando-o confuso com a proposta estranha. A confusão vira choque quando ela esconde o rosto, envergonhada. Um rápido olhar na tela revela uma galeria de fotos sugestivas, a fonte da vergonha repentina. Ele entra em pânico por dentro, percebendo que os favoritos antigos dele ainda estavam salvos no dispositivo. Pega o tablet apressado e apaga o histórico, pedindo desculpas pela falha. Ela o provoca com um olhar malicioso, reconhecendo de forma brincalhona seus interesses ocultos. Desconcertado, ele implora para que pare de provocá-lo com essa descoberta embaraçosa. Ela cai na risada, completamente divertida com a reação mortificada dele. À medida que a noite avança, a troca de provocações continua, aproximando um pouco mais os dois. Num momento de reflexão, percebe-se que ela ainda mantém um ar guardado e misterioso. Na manhã do quarto dia vivendo juntos, ele começa o dia olhando pela janela. Descobre uma escova de limpeza imunda e seus olhos brilham com o impulso obsessivo de limpar. Justo quando está prestes a começar a esfregar, ouve a voz dela. Ela acorda e congela em pânico. Sentando-se em seu futon, ainda sonolenta, ela o cumprimenta com um bom dia. Assustada com o grito anterior dele, pergunta o que aconteceu, forçando-o a mentir sobre sua crise de limpeza. Ele explica que se empolgou vendo a sujeira desaparecer tão facilmente. Ela concorda alegremente, relacionando o entusiasmo dele com a vontade natural de gritar quando se está animado. O comentário inocente dela sobre gritar de empolgação leva a mente dele direto para pensamentos impróprios, ficando constrangido com a conotação acidental. Ele observa enquanto ela se desculpa por ter dormido demais. Ela se espreguiça e admite que ficou totalmente envolvida com o tablet que ele emprestou. Durante o café da manhã, ele diz estar feliz que ela tenha se divertido com o aparelho e pergunta casualmente o que estava assistindo. Ela responde vagamente que viu alguns vídeos, mas ele insiste em saber mais. Ela se anima e se oferece para mostrar, esquecendo completamente sua própria regra de não ver vídeos enquanto come. Mostra então um vídeo sobre um casal que foi injustamente impedido de entrar num restaurante chique. A história se intensifica quando o casal desabafa no restaurante habitual deles, cujo dono, coincidentemente, é o ex-chefe do restaurante de luxo. O vídeo termina com o funcionário rude sendo demitido, um momento que ela considera uma doce e satisfatória vingança. Ela o encara com olhos brilhando, esperando ansiosamente sua opinião sobre o vídeo. Ele pergunta se ela gostou e confessa que nunca foi fã desse tipo de história de vingança. Explica que não gosta de ver os protagonistas dependendo do poder dos outros para se vingar. Considera esse tipo de enredo preguiçoso, já que os personagens principais não assumem responsabilidade pela própria justiça. Vendo que o histórico dela está cheio de vídeos parecidos, ela animadamente pergunta qual parte ele mais gostou. Ele fica completamente confuso e pede que ela esclareça o que achou tão divertido. Diante do olhar esperançoso dela, ele começa a suar de nervoso, percebendo que ela entendeu errado a crítica. Ela se inclina, acertando ao adivinhar que ele não gostou do vídeo, colocando-o contra a parede. Ele recua rapidamente, dizendo que só ficou irritado com a ignorância do garçom, não com a história em si. Para sua imensa sorte, ela acredita totalmente na mentira e concorda com a análise. Quando ele sai para o dia, ela comenta que não tem trabalho, e ele a lembra de descansar. Caminhando sozinho,
Ele reflete que a obsessão dela por vídeos de vingança pode vir do desejo de se vingar do ex, decide que a justiça dela não pode vir pronta, ela precisa ser a protagonista da própria luta. Ao chegar no campus, fica preocupado com o fato de que, após 4 dias, o ex dela provavelmente já está procurando por ela. Decidindo que a situação precisa ser resolvida logo, conclui que deve pedir ajuda a Kazarara. Respirando fundo, reúne coragem para finalmente encarar o problema. Vasculha a sala à procura de Kazarara, decidido a falar com ela naquele dia, após ter falhado no dia anterior. Mas sua busca termina em frustração, Kazarara não está em lugar nenhum. Derrotado, ele volta para casa, percebendo que só poderá encontrá-la na aula de francês que compartilham. Ao chegar em seu apartamento, é recebido pela escuridão, e um novo sentimento de pavor começa a surgir. Ele se lembra de que ela mencionou a possibilidade de sair, e um pensamento terrível o atinge. Sua mente corre para o pior cenário, o ex dela a vendo e a seguindo até em casa. Movido por puro pânico, ele sobe as escadas correndo, chamando desesperadamente por ela. Arromba a porta, com o coração disparado, temendo o que possa encontrar. Seus olhos frenéticos pousam nela, deitada na cama com o tablet ainda nas mãos. Uma onda de alívio invade ao perceber que ela só está dormindo pacificamente. E é nesse momento silencioso de alívio que o capítulo se encerra. Seu alívio vira leve irritação ao ver que a única resposta dela aos seus gritos desesperados foi um suave ronco. Decidindo não acordá-la, ele se move silenciosamente para pendurar as roupas na janela. O barulho a desperta, e ela se senta abruptamente, pedindo desculpas por estar dormindo. Na pressa, perde o equilíbrio e cai direto nos braços dele. Ele a segura firme, repreendendo-a por se mover tão rápido, enquanto ela, corando, manda ele ficar quieto. Ela se senta ainda pedindo desculpas, mas ele tenta acalmá-la, dizendo que não é nada demais. O humor dela muda para a culpa ao perceber que as tarefas deveriam ser responsabilidade dela. Ela o encara com forte autocrítica, admitindo que falhou em cumprir sua parte do acordo. Ele tenta minimizar a situação, mas ela recusa o consolo, tomada pelo sentimento de fracasso. Quando ele pergunta o motivo, ela confessa que ficou acordada a noite inteira e acabou dormindo o dia todo. Ele responde diretamente que a solução é parar de virar à noite, deixando-a momentaneamente surpresa. Diz que problemas devem ser resolvidos, não alimentados. Vendo que a culpa ainda a consome, ele decide dar um conselho sério. Olha diretamente nos olhos dela e diz que errar não é um desastre irreversível. Para pôr as coisas em perspectiva, pergunta se o fato de ela não ter feito as tarefas domésticas resultou na morte de alguém. Com a questão encerrada, ela finalmente concorda em parar de se culpar e promete dormir mais. Visivelmente comovida, ela o agradece e elogia sua maturidade inesperada, um elogio que o deixa desconfortável, fazendo-o reclamar, em tom de brincadeira. O chat GPT pode ser. Na mesa dela, Kazarara insiste para que ele se junte a ela, dizendo alegremente que amigos devem ajudar uns aos outros. Depois de um breve papo sobre quanto tempo faz desde a última vez que se viram, ele finalmente se senta. Kazarara vai direto ao ponto e pergunta, com um leve tom de brincadeira, se ele está evitando ela. Ele se atrapalha buscando uma desculpa, dizendo que só fala com as pessoas quando é necessário. Ela parece entender seu jeito mais reservado. Um silêncio tenso paira no ar após sua explicação direta, deixando os dois sem muito o que dizer. Ela aceita a lógica dele de forma brincalhona, enquanto ele percebe que acabou de tornar a conversa ainda mais estranha. A oferta sincera dela de ajudar só o deixa mais desconcertado, já que ele tem dificuldade em lidar com gentilezas que podem ser mal interpretadas. Cansado do clima estranho, ele pergunta diretamente o que ela quer, acertando que ela tem um motivo específico para chamá-lo. Finalmente, ela chega ao ponto e pergunta se ele se lembra de Hayashi Magumi, justamente a pessoa com quem ele precisava falar. Ele confirma secamente, lembrando de como ela e Hayashi eram irritantemente próximas e viviam discutindo antigamente. Então Kazarara faz a pergunta de 1 milhão de ienes. Você viu a Hayashi em Tóquio recentemente? A pergunta direta o deixa suando em silêncio, tentando processar essa reviravolta inesperada. Ele começa a questionar os motivos dela, totalmente confuso sobre por que ela estaria procurando Hayashi.
Sua mente conecta os pontos da pior forma possível, suspeita que o ex de Hayashi tenha envolvido Kazarara na busca. A possibilidade de Kazarara estar ligada ao ex o paralisa, obrigando-o a agir com cautela. Enquanto ela tenta chamar sua atenção novamente, a conversa tensa é interrompida por outra garota que se aproxima, perguntando quem ele é. Kazarara apresenta a amiga Iriakari, que parece imediatamente interessada. Em tom de brincadeira, Kazarara o apresenta como seu namorado, uma piada que ele rapidamente nega. Eri o reconhece da aula de francês, comentando sobre sua fama de gabaritar todos os testes. Sem perder tempo, ela se aproxima e pede para ele ser seu tutor, deixando-o completamente desnorteado com a abordagem direta. Internamente, ele entra em pânico diante da atitude tão ousada dela. Kazarara, com habilidade, corta a conversa, revelando que sabe o horário das aulas dele, o que o deixa ainda mais confuso. Eri parece genuinamente desapontada, mas recua de sua investida. Então, ela nota o almoço dele e se surpreende ao descobrir que ele sabe cozinhar. Kazarara comenta sobre o bento caseiro e caprichado que ele está comendo, e ele segue quieto, comendo a refeição que Hayashi preparou para ele. Por dentro, ele está fervendo de frustração, não pode dizer quem fez seu almoço e se sente preso, já que sua tentativa de investigação chegou a um beco sem saída. No meio da refeição, uma nova ideia o atinge, interrompendo sua mordida com um pensamento súbito. A solução mais simples é perguntar diretamente a Hayashi sobre o ex e o envolvimento da Kazarara. Ao chegar em casa, é recebido por uma sorridente Hayashi, que o dá as boas-vindas calorosamente da cozinha. Mas, ao chamá-la pelo nome, a expressão dela muda completamente, o sorriso desaparece, substituído por um olhar frio e intenso. Imediatamente, ela pergunta se ele encontrou outra garota, o que o faz pensar se está cheirando a perfume. Sua hesitação confirma os piores temores dela, e sua expressão se endurece com uma certeza amarga. Ele responde de forma casual, apenas para ela explodir, exigindo saber. Quer saber por que ele encontraria outra mulher? Atônito com o tom possessivo dela, ele a lembra de que eles não estão namorando, o que a fere visivelmente. Ela se retrai completamente, chamando a si mesma de uma estranha sem direito de sentir ciúmes, mergulhando rapidamente em autopiedade. Continuando seu espiral emocional, ela começa a questionar todo o arranjo entre eles, se perguntando por que está ali. Ele percebe que ela entendeu tudo errado, frustrado com a lógica distorcida dela. Quando tenta se aproximar para acalmá-la, ela explode em um surto de raiva e lágrimas, exigindo que ele não chegue perto. Sem dizer mais nada, sai correndo pela porta e desce as escadas, deixando-o parado, atônito, chamando-o por seu nome. Agora sozinha na rua escura, ela caminha sem rumo, sobrecarregada por suas próprias ações. Seu rosto é uma máscara de exaustão e arrependimento, enquanto o peso do que acabou de acontecer começa a pesar. Com os olhos no chão, ela se perde em autocrítica, questionando sua decisão impulsiva de fugir. Lembra-se do momento em que virou as costas para ele, com a mão cerrada de frustração. Consumida pela angústia, admite que o perfume cítrico a deixou tomada pelos ciúmes, uma raiva que não conseguiu controlar. Memórias da gentileza dele invadem sua mente, em forte contraste com sua explosão recente e a rejeição direta que recebeu. Seu rosto expressa puro desespero, com as lágrimas se formando enquanto tenta lidar com tudo o que fez. Perdida na rua, ela entra em colapso emocional, convencida de que ele ou está furioso com ela, ou aliviado por ela ter ido embora. O medo de que ele a odeie a paralisa, deixando-a sem a menor ideia do que fazer. Ela se deixa cair, derrotada, silenciosamente desejando que a própria pessoa de quem acabou de fugir venha salvá-la. Seu desespero é interrompido pela súbita aparição de uma figura misteriosa cuja presença a assusta. Ao levantar os olhos, ela congela de terror. Seu ex-namorado, Si, está bem ali diante dela, chamando o seu nome. Ela apenas consegue sussurrar o nome dele, confirmando que o homem de quem ela vinha fugindo finalmente a encontrou. Ele sorri com uma intensidade arrepiante e exige saber onde ela esteve esse tempo todo.